31 de outubro é a data que é comemorado a Reforma Protestante, porque em 1517, Martim Lutero, no dia 31 de outubro, ele fixa as chamadas 95 teses na porta da abadia de Wittenberg, que é hoje a Alemanha, aquela região. E essas 95 teses não eram ainda o pensamento todo que se desenvolveu da reforma, era algo bem mais pontual, envolvendo as indulgências, e depois isso vai ganhar ainda mais corpo. Mas foi um ponto que irradiou esse confronto com a igreja da época. Até 1517, basicamente, nós tínhamos uma só igreja. Naturalmente que vários grupos dentro da igreja, isso sempre aconteceu, mas a cristandade como um todo, no aspecto desse lado do Ocidente, havia uma só igreja. E Lutero era um padre, um monge. E Lutero era alguém que vivia em dramas pessoais, porque ele percebia um Deus como muito justo, e ele como um pecador, ele não conseguia perceber como que ele poderia se livrar da justiça de Deus. E ele vai ser impactado com a doutrina da justificação pela fé, que nós iremos ver posteriormente, e é o artigo central sobre o qual a igreja se estrutura ou a igreja cai. Mas o que é que vai dar fundamento para Lutero revisitar ao longo de toda a história da igreja e perceber que não era algo novo que ele estava vendo, mas algo que diversas pessoas tinham visto também no decorrer da história? É a Escritura. É a partir da Escritura, a partir do estudo da Escritura, e Lutero foi alguém que foi fazer um doutorado em teologia, e aí ele foi ler as Escrituras na língua original, porque não tinha acesso à Escritura. A Escritura tinha sido retirada da vida do povo. E todas as vezes que a palavra de Deus é retirada do povo, corrupção surge. Desde o período bíblico ao momento da história em que o livro da lei do Senhor foi perdido. E sabe que nível que chegou naquela época? Lá no período do Antigo Testamento, chegou ao ponto de terem povo de Israel oferecendo sacrifício aos outros deuses, oferecendo inclusive os seus próprios filhos como sacrifício. Isso porque o livro da lei foi perdido. Eles colocaram dentro do templo imagens de outros deuses. E sempre que o livro da lei, sempre que a Escritura é retirada do povo, ou o povo se afasta dela, coisas terríveis acontecem. E assim tinha acontecido no mundo e na igreja da época. As pessoas não tinham a Escritura na língua nativa deles. E Lutero foi estudar a Escritura na língua original e começou a perceber que as coisas não estavam muito batendo entre aquilo que acontecia na instituição com aquilo que acontecia na Escritura. E Lutero, então, vai propor uma reforma na igreja. Lutero não queria dividir a igreja, Lutero não queria criar uma nova igreja, Lutero queria que a igreja se voltasse para a Sagrada Escritura.